Boa noite, alunos do IFRO. Eu sou o professor Kenny Duran. Estivemos juntos aí na aula de contabilidade geral, né, no ano passado. E estamos aqui novamente com vocês, juntamente com o professor Clébio, para trazer para vocês um assunto ligado ao complemento daquele conteúdo que nós vimos de contabilidade geral, que trata-se da análise das demonstrações financeiras. Então hoje nós temos a nossa teleaula 1, onde nós vamos ver alguns conteúdos, alguns conceitos básicos, né, a respeito da contabilidade e dando sequência aos demais itens. Então, eu sou o professor Kenny, ainda para quem não está lembrado de recordar do professor, né, o professor Kenny Duran. Eu sou administrador de empresas, formado pela Universidade Federal de Rondônia, tá? E juntamente comigo aqui, o ilustre professor Clébio Biliani, né? Um professor administrador de empresas que vai falar com vocês agora para que vocês o conheçam bem também. Professor Clébio, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite aos nossos 12 polos, não é, que estão junto com a gente. É com grande alegria que nós estamos hoje aqui para falar sobre as estratégias, porque isso faz parte da estratégia organizacional. Tomada de decisão, não é? Essa parte de análise e demonstrações financeiras envolve toda a estratégia organizacional. Como o professor Kenny falou, meu nome é Clébio, eu sou formado também em administração, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, em metodologia do ensino superior e também estou finalizando meu mestrado em administração. Sou empresário, consultor e também dou aula em várias faculdades, não só aqui no nosso estado, no nosso município de Porto Velho, mas também em todo o nosso estado. Tá bom? Vamos lá então, professor Kenny? Ok, professor Clébio. Então, como vocês podem ver, amigos, o IFRO sempre procura trazer o melhor para vocês na qualidade do ensino. Então, vamos dar sequência. Após as apresentações, vamos falar um pouquinho da nossa disciplina. Então, a análise das demonstrações financeiras, gente, alguns autores também a denominam, né, de análise das demonstrações contábeis. Na realidade, ela começa, aliás, né, onde termina as demonstrações contábeis. Então, após a conclusão das demonstrações contábeis, inicia-se todo o processo de análise, né, das demonstrações contábeis, com a finalidade de levar, né, ao analista ou aos diretores das organizações a tomada de decisão. Então, aqui nós temos um conceito, né, um conceito falando um pouco da disciplina, ok? Vou ler aqui para vocês e vamos comentar. Então, no mundo dos negócios, muitas decisões tomadas podem determinar o sucesso, ok, gente? Ou o fracasso de uma empresa. Então, para que tais decisões sejam tomadas de forma mais acertada, é imprescindível, tá, gente? É muito importante nós grifarmos essa palavra, que os tomadores de decisão tenham à disposição as informações necessárias, dando mais racionalidades ao processo, ok? Bem, a tomada de decisão no âmbito das empresas é uma tarefa complexa, que requer informações úteis, isso é importante também grifarmos, confiáveis e tempestivas. A análise das demonstrações financeiras auxilia na eficiência e competitividade das empresas, pois é através dela que se extrai várias informações preciosas para o sucesso da empresa. Então, gente, nós vamos ver agora, a partir dessa nossa primeira teleaula e as teleaulas seguintes, na análise das demonstrações financeiras, que essa disciplina, ela, na verdade, é uma disciplina que vai dar sequência à disciplina de contabilidade geral que nós vimos no semestre anterior, ok? E que vai dar suporte a nós entendermos, né, o porquê da existência das demonstrações financeiras, né, para que servem as demonstrações financeiras, né, o porquê que o contador elabora as demonstrações financeiras e para que elas são úteis para os empresários, para os governos, ou seja, as partes interessadas na análise das demonstrações contábeis. Ok, gente? Então vamos dar sequência aqui. A respeito da disciplina, tá? As demonstrações financeiras são instrumentos utilizados pela contabilidade, ok, gente? Vamos grifar aqui, para realizar a exposição a respeito da situação econômico e financeira de uma empresa e prover aos diversos usuários internos ou externos as informações que servem de base para a tomada de decisões. Então, gente, usuários internos ou externos, né?
Então vejam, a análise das demonstrações financeiras, ela auxilia aos usuários internos quando, né, vai proporcionar aos diretores da organização, né, aos gerentes da empresa, né, como um todo, aos empresários, aos proprietários, aos sócios, né, que querem conhecer como está a situação financeira da empresa. Então aí nós dizemos que ela está servindo à situação interna da organização. Quando nós falamos que a análise das demonstrações financeiras vai servir às situações externas da organização, aí nós estamos querendo atender, né, com esse estudo, os organismos externos. E aí nós temos diversos interessados nessas situações, como o governo, principalmente, os bancos, quando vão fazer empréstimos para empresas, querem analisar como está a situação patrimonial dessa organização, para viabilizar esse tipo de empréstimos e ou financiamentos, né? Nós sabemos que existe uma distinção entre empréstimos e financiamentos. Então, o público externo, né, que vai se beneficiar da análise das demonstrações financeiras são os organismos interessados que estão fora da organização. Ok? Professor Kleber, o senhor pode citar algum exemplo, né, de algum organismo interno, externo, que o senhor tenha conhecimento? O senhor é um profissional muito bem colocado no mercado, dando sua contribuição valiosa para a gente. Legal. Na aula passada, né, que nós tivemos hoje à noite, nós vimos as SAs, não é? E as SAs, elas colocam à disposição o seu capital na Bolsa de Valores. Não é? Então, os acionistas também querem saber como é que anda as pernas dessa empresa. E é isso nós vamos verificar através desses demonstrativos, desse diagnóstico que é feito da organização. É como mais ou menos quando nós vamos para um médico. Não é? A gente quer saber como anda o nosso corpo. É como mais ou menos também quando um time de futebol vai contratar um outro jogador. Então ele faz todo um check-up, né, para ver se aquele jogador de futebol realmente tem condições de jogar, se está saudável. Assim também servem esses diagnósticos que nós fazemos na organização, para o público externo, para aqueles que querem investir na organização, para aqueles que querem investir na organização de uma forma geral e ter lucro. Né? Professor Kenny. Professor Kleber, muito obrigado pela sua valiosa contribuição. Então, gente, como o professor Kleber muito bem falou, nós temos aí o atendimento de dois públicos, duas vertentes, né, a respeito da análise das demonstrações financeiras. Atender o público interno da organização e atender o público externo, as partes interessadas externas à organização. Ok? Vamos ao nosso próximo slide. A respeito da nossa introdução da disciplina, né, vamos ter aqui um pouquinho de conceitos para vocês, né, até parte teórica, e já nós vamos entrar em alguns cálculos, né, alguns conceitos voltados às demonstrações financeiras ou contábeis, tá? Mas, na nossa introdução, vamos fazer uma leitura para vocês. Em algum momento da sua vida, você já deve ter feito as seguintes perguntas, ok, gente? A primeira, como anda o meu patrimônio, né, em comparação às dívidas, né, que nós possuímos? Então, vejam bem, uma pergunta muito importante. Hoje, as empresas, né, procuram responder esse tipo de pergunta também, bem como as pessoas físicas. Né? Como é que está o meu patrimônio em relação às dívidas que eu tenho? É uma pergunta interessante, porque será que o meu patrimônio é menor do que as dívidas que eu tenho? Ou ele é maior do que as dívidas que eu tenho? Ok? Então, a análise das demonstrações financeiras consegue, através de alguns índices que nós vamos conhecer ao longo das nossas teleaulas, né, são os índices de estrutura, né, estrutura patrimonial, nós vamos conhecer esse tipo de análise e vamos ter a capacidade de dizer como é que está a evolução da nossa empresa em relação à sua situação patrimonial. Ok, gente? Mas são perguntas que serão respondidas através da análise das demonstrações financeiras. Uma outra pergunta na nossa introdução, que gostaríamos de levar para vocês, é o seguinte: tenho reserva de dinheiro? É uma pergunta interessante. Quando nós formos estudar a nossa análise das demonstrações financeiras através dos índices, que são denominados de índices de liquidez, né, que nós já vamos ver a partir da nossa segunda teleaula, nós vamos estar falando sobre os índices de capacidade de pagamento das empresas. Né? E aí nós vamos observar, né, e vamos constatar se a empresa está tendo dinheiro para honrar suas obrigações. Então, nesse sentido, a gente tem como responder essa pergunta. A empresa está conseguindo ter uma reserva de recursos, né, de recursos para pagar suas obrigações, sejam elas de curto, sejam elas de longo prazo, ok? Na sequência,
Outra pergunta interessante. Devo comprar à vista ou a prazo? Então, gente, isso depende muito da situação patrimonial em que a organização vai estar inserida em seu contexto, né, financeiro. Então, por exemplo, se uma empresa vai fazer um investimento de longo prazo, né, comprar uma máquina, um equipamento, é mais prudente que ela faça, né, um financiamento de longo prazo, né, e não mexa no seu recurso, né, que está lá à vista, né, líquido, né, nas suas reservas, né, no seu caixa. Ela jogue isso para longo prazo, ok? Mas se for uma situação oportunista em que a empresa vai comprar uma mercadoria e aplicar no seu capital de giro, por exemplo, para transformar essa mercadoria em dinheiro novamente para a empresa, e ela tem uma oportunidade única e boa, mas só pode usufruir dessa oportunidade se ela fizer a compra à vista, é mais prudente que ela faça a compra à vista, né? Então, essas situações nós também vamos ver acerca do estudo da liquidez também, ok? Mas são perguntas que também são respondidas pela análise das demonstrações financeiras. Na sequência ainda, como saber se uma empresa tem saúde financeira? Ok, gente? Então nós vamos ver aí alguns aspectos, né, do nosso estudo, no decorrer das teleaulas também, a respeito da saúde financeira da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que compra aviões, por exemplo, uma empresa aérea, que compra aí 10 aviões, né? Um avião de grande porte desses aí, gente, custa milhões de reais, né? Então, uma empresa que compra vários aviões desses, né? Para recuperar o capital que ela investiu nesses aviões, ela vai demandar um tempo, né? Um tempo assim até demasiadamente longo para que volte esse capital para dentro da organização. Mas aí vem a pergunta, é viável a empresa fazer esse tipo de aquisição, né, para obter a recuperação do capital lá na frente? Como é que está essa situação, essa comparação? A empresa fez um investimento e a recuperação desse retorno aí está sendo rápida? Está sendo dentro do percentual esperado pela organização? Então, gente, quem responde isso aí também são as análises através de índices das demonstrações financeiras, que também nós vamos estudar nas próximas teleaulas aí, já a partir da teleaula 2 e a 3 em diante. Na sequência, como saber se invisto nessa ou naquela empresa? Né? Então, hoje, né, na aula de hoje, nós vamos ver aí a estrutura do balanço patrimonial, onde nós vamos verificar que nós temos uma conta contábil lá colocadinha lá no nosso balanço patrimonial, chamada de investimento. Né? Então, as empresas elas podem fazer investimentos em outras empresas, né? Ou seja, uma empresa pode comprar uma outra empresa, e aí essa nova empresa vai fazer parte do investimento que essa organização fez, né, através da compra dessa nova empresa. Então, uma empresa pode fazer investimento em outra empresa? Com certeza pode, né? Se ela tiver retorno, lucratividade com isso daí, é viável que ela faça o investimento com certeza. Ok, gente? Então, na sequência, vamos dar aí o início, né, aos nossos comentários seguintes, né? Ainda dentro do nosso contexto da introdução, vamos ler uma frase para vocês aqui, tá? Olha só, turma. Se você se identificou com os questionamentos anteriores, há interesse de sua parte em conhecer as bases que fundamentam o conhecimento do conteúdo programático da disciplina em questão. Então, olha só, muitos de vocês, né, podem trabalhar em organizações e percebem que as organizações vivem de investimentos e retornos, né? Tem gastos, tem despesas, tem receitas, mas, sobretudo, elas precisam investir para ter o retorno. Então, aquelas perguntas que nós colocamos foram propositais, porque através das respostas que nós vamos procurar responder, através dos nossos cálculos, dos nossos números, a partir das teleaulas, nós vamos começar a responder esse tipo de pergunta, e vocês, né, ao estarem situados dentro da organização que estão, ou que virão a estar, né, ou que estão observando de fora, ou que estão estagiando, que estão trabalhando, enfim, vão conseguir ter uma visão mais clara do que acontece dentro das demonstrações contábeis. O que as demonstrações financeiras fornecem para quem está analisando e o que essas informações traduzem para a gente, o que elas trazem de utilidade para nós que estamos fazendo a análise. Ok, gente? Na sequência, a análise das demonstrações financeiras envolve a avaliação da liquidez, rentabilidade e solvência de uma empresa. Então, turma, quando nós falamos em liquidez, rentabilidade e solvência,
nós estamos querendo falar da capacidade de pagamento das empresas. Então, a análise das demonstrações financeiras envolve o estudo da liquidez, da rentabilidade e solvência. Então, para o conceito de vocês, solvência, tá, gente? Se vocês quiserem anotar, solvência significa a capacidade de pagamento de uma empresa. Então, quando nós dizemos que uma empresa está solvente, é que ela está apresentando uma capacidade positiva de honrar suas obrigações. Ela está tendo recurso para honrar suas obrigações, seja elas contraídas de longo prazo ou de curto prazo. Quando nós falamos que uma empresa está insolvente, é o contrário. É quando uma empresa não está apresentando capacidade de honrar suas obrigações, sejam elas de curto e ou de longo prazo. Ok? Então, toda essa situação nós vamos estudar através dos índices de liquidez, que são os índices de capacidade de pagamento. Então, nós vamos falar muito em situação de solvência, de insolvência, né, de capacidade de pagamento. Então, a análise das demonstrações financeiras vai propiciar a vocês a verificar se uma empresa, ao longo do tempo, né, do passar do tempo, de um período de observação, ela vem apresentando situação de solvência ou de insolvência nas suas demonstrações financeiras. Ok? Ainda, né? Inclusive, possibilita a avaliação da evolução financeira, ok? Da evolução financeira e econômica ao longo do tempo e a comparação entre empresas do mesmo ramo. Então, gente, a evolução financeira das empresas, ela será estudada quando nós verificarmos o estudo da análise, né, horizontal da organização. Então, nós vamos ver o que é uma análise horizontal, o que é uma análise vertical, né, que são números que vão traduzir em índices, né, comparativos a evolução, né, de um período para outro, né, em uma determinada conta da demonstração contábil. Então, vamos verificar se a conta ela cresceu, né, de um exercício para o outro, se ela diminuiu, né, ok? E a gente, através da análise das demonstrações financeiras, dizer com precisão o que essa leitura, né, desse índice está traduzindo para a gente. Se foi ruim, se foi bom, o que aconteceu em relação a essa evolução. Na sequência ainda, para que possamos fazer uma boa avaliação situacional de uma empresa, torna-se necessário o conhecimento das demonstrações contábeis, para que as informações possam ser utilizadas, ok, gente? Com a finalidade de análise. Então, o grande objetivo da teleaula 1, a nossa teleaula de hoje, juntamente com o professor Kleber, é nós fazermos uma viagem, tá, gente? Mas uma viagem assim um pouco mais detalhada, um pouco mais consolidada, em relação à nossa aula de contabilidade geral que nós vimos no semestre passado, tá, gente? Mas assim com um pouco mais sintético, né? Um pouco mais objetivo, haja vista que nós já vimos os conceitos, né? Do que é, por exemplo, um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado, de exercício e as contas, né, dentro dessas demonstrações. Mas nós vamos hoje fazer uma viagem em relação a essas demonstrações, ok? Vamos ver aí também a aplicação da equação geral do balanço, né? Vamos ter um exercício aí bacana em relação a essas demonstrações, tá? Para dar sequência às nossas próximas teleaulas, ok? Como objetivo, tá, da nossa disciplina, nós colocamos aí 2 para vocês, tá, gente? Onde nós tiramos aí do livro aí do ilustre e grande professor Dante Matarazzo, né? Que é um autor que está muito inserido aí no mercado da contabilidade acerca da análise das demonstrações financeiras. Bem, segundo o professor Matarazzo, a análise das demonstrações financeiras objetiva extrair informações das demonstrações contábeis para a tomada de decisões. Então, veja, um objetivo assim muito curto, né, da forma que ele colocou, mas de grande valia. Então, na verdade, é isso mesmo. A análise das demonstrações financeiras consiste na retirada de informações das demonstrações contábeis para a tomada de decisão. Ok? Ainda, segundo o professor Matarazzo, as demonstrações financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa, de acordo com regras, ok? Com regras contábeis. A análise das demonstrações financeiras transforma esses dados em informações e será tanto mais eficiente quanto melhores informações produzir. Ok, gente? Então é isso.
né, o que nós vamos aprender ao longo dessas teleaulas que nós vamos ter é aprender justamente isso, a retirar as informações das demonstrações contábeis, né, e através de algumas equações, né, alguns cálculos relativamente fáceis que nós vamos aprender, nós vamos gerir essas informações e vamos transformar em uma informação nova, né, através de um índice, né, de uma análise vertical, horizontal, e nós vamos dizer como está a situação econômico-financeira de determinada organização empresarial. Esse é o nosso grande objetivo da análise das demonstrações financeiras. Essa é a essência da existência dessa disciplina. Ok, gente? Vamos na sequência. Professor Clébio, antes de nós começarmos aí a evoluir mais um pouco, aí, já entrar dentro das nossas demonstrações, há algum questionamento aí até agora? Questionar um pouquinho a questão da solvência e da insolvência. Né? O pessoal queria que o senhor trabalhasse um pouquinho melhor isso daí, um pouquinho mais. Certo. Então vale a pena a gente voltar no conceito. Essa questão da solvência e insolvência, gente, nós vamos trabalhar muito bem a partir da teleaula 2, ok? Mas como surgiu o questionamento, nós não queremos deixar vocês com dúvidas, né, de forma alguma. Repetindo, né, nós vamos voltar a repetir novamente. Solvência, quando nós falamos que uma empresa está solvente, é quando ela está apresentando capacidade de honrar suas obrigações, as suas dívidas, os seus compromissos assumidos, né? Então, através de um índice simples, né, chamado de liquidez, nós conseguimos verificar, né, ao longo do tempo, né, ao longo assim, de um período de meses ou anos, né, dependendo do tipo de observação que nós estamos fazendo, nós vamos verificar se a empresa vem apresentando essa capacidade de honrar suas obrigações. Né? Nós vamos aprender esse cálculo, tá, gente? E quando a empresa apresenta essa situação de forma positiva, ou seja, ela está tendo capacidade de honrar suas obrigações, nós dizemos que essa empresa é uma empresa solvente. Ela vem apresentando uma situação financeira solvente. Quando ocorre o contrário, quando a empresa não está conseguindo honrar suas obrigações, né, suas dívidas, seus compromissos, é quando ela está numa situação insolvente, ou seja, não solvente, né? Não está tendo condições de honrar suas obrigações. Então, esses conceitos de solvente, capacidade de pagamento positiva, e insolvência, capacidade de pagamento negativa, nós vamos aprender muito, né, a partir da teleaula 2, vamos falar muito sobre isso, quando nós formos estudar o índice de liquidez, ok, gente? Nós temos aí 4 índices de liquidez, onde nós vamos aprender cada um deles, as suas equações, para que servem, né, de onde eles são extraídos do balanço, das demonstrações contábeis e a sua utilização. Ok, gente? Espero ter atendido vocês aí nessa dúvida. Na sequência, professor. Bom, vamos falar aí de contabilidade versus análise das demonstrações financeiras, ok? Então, a análise das demonstrações financeiras começa onde termina a contabilidade, ok, gente? Então, o contador procura captar, organizar e compilar dados, né? Sua matéria-prima são fatos de significado econômico financeiro expressos em moeda. Seu produto final são as demonstrações financeiras. Então, como nós falamos no início ali, né? A análise das demonstrações financeiras, ela começa onde termina a contabilidade. Então, o contador, ele faz as demonstrações financeiras e a análise das demonstrações financeiras gera essas informações. Vamos na sequência, gente. O analista das demonstrações financeiras, técnico em finanças, preocupa-se com as demonstrações financeiras que, por sua vez, precisam ser transformadas em informações que permitam concluir se a empresa merece ou não crédito, se vem sendo bem ou mal administrada, se tem ou não condições de pagar suas dívidas. Olha aí a questão da solvência e insolvência, né? Se é ou não lucrativa, se vem evoluindo ou regredindo, se é eficiente ou ineficiente, ó, se irá falir, né? Ou se continuará operando, tá? Então nós vamos aprender aí os índices de previsão de falência também nas empresas, né? A gente consegue prever antecipadamente a falência de uma organização, ok? Na sequência ainda, gente. Aqui nós temos um quadro onde relata bem o processo contábil dentro de uma empresa, né? Então, os fatos ou eventos econômicos financeiros que ocorrem, né, na organização, através do processo contábil, né, de contabilização, da escrituração contábil, eles se transformam em demonstrações financeiras, né? São expressos em demonstrações financeiras
que por sua vez vão fornecer dados para quem vai fazer a análise, né? Uma auditoria ou um analista, né, financeiro, ok? E através das técnicas de análise financeira que nós vamos aprender ao longo das nossas teleaulas, né, nós vamos aprender que essas demonstrações financeiras vão produzir para a gente informações financeiras úteis para a tomada de decisões. Então veja que esse processo contábil nasce aí com os fatos ou eventos econômicos financeiros que ocorrem, né, ao longo, tá, da atividade empresarial, e aí são transformados aí esses fatos econômicos financeiros em demonstrações financeiras que depois são postos para análise do analista. Na sequência. Agora nós vamos dar início, gente, à primeira demonstração contábil, ok? Que nós precisamos conhecer. Na contabilidade geral, nós vimos aí as demonstrações contábeis, mas vamos fazer uma viagem, como eu já falei, né, a essas novas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis que nós vamos estudar ao longo das nossas teleaulas, que nós vamos nos utilizar no nosso estudo, são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Então vamos ver de onde é a origem, onde são a origem dessas demonstrações. Então, na nossa aula 1, nós vamos falar sobre o balanço patrimonial. Então, gente, de acordo com o artigo 176 aí, por exemplo, dessa lei, a lei 6.404, né, gente, de 1976, ó, as demonstrações financeiras legais hoje no Brasil são o balanço patrimonial, uma demonstração também denominada de lucros ou prejuízos acumulados, né, conhecida como DLPA, balanço patrimonial nós estamos denominando de BP, as demonstrações do resultado do exercício, né, a DRE, a demonstração dos fluxos de caixa, DFC, e se a empresa for uma companhia de capital aberto, as demonstrações do valor adicionado ou DVA. Ok, gente? O objeto do nosso estudo, ele diz respeito a essas duas demonstrações contábeis que nós estamos circulando aqui, ok? Nós vamos aprender a efetuar a análise financeira a respeito, em cima, né, do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Ok, gente? Ainda, né, de acordo com a Lei 6.404, o balanço patrimonial ele se compõe da seguinte situação, tá? Vamos fazer uma leiturazinha rápida para a gente aprender o esquema do balanço patrimonial. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Então, o parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte, ó, no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante, né, composto por ativo realizável a longo prazo, nós vamos ver isso, investimentos, imobilizado e o intangível. Então, gente, quando ele diz que as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez, significa o seguinte: quando uma conta for mais líquida, ou seja, mais transformada, que possa ser transformada em moeda mais rapidamente, ela vai estar mais acima do topo do balanço. Quanto menos ela puder ser transformada em moeda, mais rapidamente ela vai estar mais distante do topo do balanço. Nós vamos ver isso através de um esquema gráfico que já a gente vai colocar para vocês verem. Ainda na sequência, ó, nós temos aí o lado do passivo também. Nós vamos não se preocupe com essa situação de ativo e passivo, vocês já viram isso na aula de contabilidade geral, mas nós vamos ter um esquema gráfico daqui a pouco, onde nós vamos ver os dois lados do balanço do ativo e passivo, né? Então, no passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos, né? O passivo circulante e o passivo não circulante. E ainda, do lado do passivo, o patrimônio líquido, né? Que tem uma subdivisão. Divide-se em capital social da organização, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Ok? Só para demonstrar de onde nós tiramos aí o conceito dessas demonstrações. Agora de forma gráfica, gente, tá? Agora de forma gráfica nós vamos mostrar para vocês o que a lei nos trouxe, ok? Até para ficar melhor ilustrado para vocês acompanharem. Então, o balanço patrimonial, ele tem um componente denominado de ativo e um componente denominado de passivo, tá? No ativo, o que é que nós temos no ativo? Nós temos os bens e direitos realizáveis da organização, ok?
E no passivo, nós temos as obrigações da organização. Mais profundamente ainda, né, nós temos aí, dentro dos bens e direitos realizáveis, que pertencem ao ativo, né, de acordo com a legislação que nós vimos, esses bens e direitos realizáveis são subdivididos em ativo circulante e ativo não circulante. Ok? No passivo, nós temos as nossas obrigações, como nós vimos, né? E essas obrigações, elas se subdividem em passivo circulante, que são as obrigações de curto prazo das empresas, o passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo, e o patrimônio líquido, que são as obrigações próprias da organização, né? Com ela mesma. Ok, gente? Na sequência, o balanço patrimonial é composto, tá, gente? Então nós temos aqui o lado do nosso ativo, tá? Percebam que é uma viagem que nós estamos fazendo aí de revisão da disciplina anterior até o momento, né? O ativo, ele subdivide em ativo circulante, né? Dentro do ativo circulante nós temos as contas aí que representam as disponibilidades, né, financeiras da empresa, né? Onde nós temos aí os recursos que estão em caixa, que estão em aplicações financeiras. Aqui no caixa também nós temos, aqui na disponibilidade nós temos também as contas que estão em bancos, né, depositado, o dinheiro que está em banco depositado. Nós temos aqui os valores a receber de vendas a prazo das empresas, né, que são classificadas nas contas clientes, ok? Nós temos aí o estoque de mercadorias colocados para revenda nas empresas, né? Também é uma conta que pertence ao ativo circulante. Então, notem que no ativo circulante nós temos as disponibilidades, os clientes e os estoques. No ativo não circulante, nós temos aí, pela legislação, o realizável a longo prazo, né? Que são valores a receber da empresa, que vão demorar mais de um exercício para ela receber, ok? Investimentos, imobilizado e intangível, né? Investimentos, né, que são situações que a empresa investe para ter lucro mais tarde, ok? Na sequência. Imobilizado são situações que a empresa investe para sua atividade operacional, a compra de uma mesa, um computador, um veículo, ok? E o intangível são situações aí, gente, que a empresa não consegue tocar, né? São situações que ela tem, mas não consegue tocar. Exemplo, as suas marcas, né? A sua patente, tá? No passivo, nós temos as obrigações que são chamadas de passivo circulante, são as obrigações de curto prazo nas empresas. Passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo. E nós temos o patrimônio líquido, né? Que é o capital próprio da organização, ok? Dentro do patrimônio líquido nós temos aí o capital social, as reservas de capital, ajustes, reserva de lucro, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. A gente vai conceituar cada um deles para vocês, tá? Então aqui no nosso esquema seguinte, nós temos aí ó, o ativo circulante, se subdivide em disponibilidades, ó, que são dinheiro em mão da empresa e aplicações imediatas, de imediata conversibilidade em dinheiro, né? Os clientes são valores a receber decorrentes de vendas efetuadas pela empresa ou da prestação do serviço dela, né? Ou seja, a empresa vendeu a prazo, fez uma determinada venda a prazo e emitiu um papel para receber, ela vai classificar esse recebimento na conta clientes. E os estoques são produtos e materiais de propriedade da empresa, né? Ou seja, suas mercadorias, em que ela vai efetuar a revenda para ter o seu respectivo lucro. O ativo não circulante, subdividido em realizável a longo prazo, né? Que representa o dinheiro na mão da empresa e aplicações de imediata conversibilidade em dinheiro. Os investimentos, como nós já falamos, né? São situações em que a empresa investe para angariar recursos, né? E obter lucro. O imobilizado são bens corpóreos, né? Vamos denominar assim, destinados à atividade da empresa, como uma compra de veículo, um armário, né? um móvel, um computador, etc. E o intangível, né? Que são bens incorpóreos, que a empresa também possui, que são suas marcas e patentes. Ok, gente? Na sequência, o passivo circulante são as obrigações contraídas pela empresa que vencerão, né, até o término do exercício subsequente, né, ao qual elas foram contraídas. Então, se eu contrair uma obrigação hoje, ela vai vencer até o final do ano que vem, ela vai ser classificada no passivo circulante. E no passivo não circulante, são as obrigações que vão ultrapassar esse período aí. Então, eu contraí uma obrigação hoje, ela vai vencer após o término do exercício subsequente, eu vou classificá-la no passivo não circulante. Então, nós devemos perceber o seguinte, gente, a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante,
é denominado de capital de terceiros, né? Uma situação que nós conhecemos como capital de terceiros, tá bom? Na sequência, nós temos o PL, né? O nosso patrimônio líquido da organização, que ele é dividido em capital social, que é o capital dos sócios na empresa, né, gente? As reservas de capital, que é formada pelo excedente do valor de ações, né? Ou do capital realizado ao longo dos exercícios, né, dos anos pela empresa. Ajustes de avaliação patrimonial, que são ajustes a maior ou a menor, né, estipulados pela Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, que é em relação ao aumento ou diminuição do patrimônio da empresa. Reservas de lucros, né, são a apropriação de lucros da empresa ao longo de sua atividade, né, se ela assim conseguir. E ações em tesouraria e prejuízos acumulados, né, são contas redutoras do patrimônio líquido. Né. Ações em tesouraria acontece quando a empresa compra as ações dela mesma, que ela colocou no mercado, então ela faz a compra dela mesma. É uma conta chamada ações em tesouraria, é uma conta que reduz o patrimônio líquido. E prejuízos acumulados, né, quando a empresa ela apresenta na sua conta de resultado, né, prejuízo ao invés de lucro. Na sequência, gente, nós vamos falar agora sobre a equação patrimonial. Né, é uma fórmula que cai bastante em concursos públicos, né, e também que vai envolver o nosso estudo de análise das demonstrações financeiras. Então, a equação patrimonial, ou a equação do equilíbrio do balanço, né, gente, é o seguinte: ela parte de três pressupostos. Primeiro, que o ativo ele é igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. Ou, né, que o patrimônio líquido, né, se eu passar o patrimônio líquido aqui para esse lado, né, o que nós vamos ter? O patrimônio líquido igual ao ativo menos o passivo. E se eu isolar o passivo, passar o passivo para esse lado aqui, o que nós vamos ter? O passivo vai ser igual ao ativo menos o patrimônio líquido. Então essa aqui é a nossa figura, né, que retrata, né, a situação do equilíbrio do balanço. Então aqui nós temos uma balança, né, vocês podem observar, onde está colocado aqui no lado esquerdo as aplicações de recursos, né, que são o ativo, e do lado direito, de onde vêm esses recursos, as origens, né, que são o passivo ou as obrigações da empresa, juntamente com o patrimônio líquido da organização. Ok? Então perceba que os recursos da empresa podem vir de terceiros, né, capital de terceiros, ou de capital próprio da empresa, que é o seu patrimônio líquido. Vamos na sequência, gente. Então, a nossa equação do equilíbrio patrimonial, olha só, nós temos duas situações, tá, gente? Nós temos uma equação que é a equação geral, tá, do patrimônio líquido, tá, e uma equação patrimonial do patrimônio bruto. Né? Nós precisamos conhecer essas duas equações. Então a nossa equação patrimonial do patrimônio líquido, tá, que é essa daqui, e essa equação aqui do patrimônio bruto, nós temos o seguinte: o patrimônio líquido de uma organização é igual ao seu ativo menos o seu passivo, né, pela equação que nós vimos agora há pouco. Quem é que está no ativo? Bens, né, mais direitos. E quem é que está no passivo? As obrigações. Então, quem é que perfaz os bens e direitos da empresa? Olhando o nosso balanço patrimonial. O ativo circulante mais o ativo não circulante. E quem é que perfaz as obrigações? Passivo circulante mais passivo não circulante. Então, se eu somar o total do ativo circulante mais o total do ativo não circulante e diminuir essa soma do total do passivo circulante mais o passivo não circulante, nós vamos obter aquilo que a gente chama de patrimônio líquido. Para a gente obter o patrimônio bruto, nós temos que fazer a mesma coisa, só que ao invés da gente diminuir, como nós fizemos aqui no patrimônio líquido, nós vamos somar. E aí nós vamos obter o nosso patrimônio bruto. Então, na sequência, nós vamos mostrar aqui um exemplo para vocês de aplicação dessa equação, ok? Aqui nós temos um balanço patrimonial, né, da companhia Miserável S.A., né, professor Kleber? E no lado esquerdo do balanço, nós temos aí, ó, vocês podem observar, um ativo circulante aqui, ó, no total de 500, né, reais, formado pela soma das disponibilidades, caixa e bancos, aplicações financeiras, né, que formou as disponibilidades, né, que por sua vez, somada aqui aos clientes, tá? Disponibilidade somada aos clientes e somada aos estoques, né, deu um total de 500 reais. Então, nosso ativo circulante, 500 reais. E o nosso ativo não circulante, formado aí por contas do realizável a longo prazo, né, dos investimentos
e do imobilizado, né? Nós não temos nada de intangível aqui, tá, gente? Está zerado essa parte do intangível. Então, nós temos aqui como ativo não circulante o total de R$ 270. Nas obrigações, nós temos um passivo circulante num total de R$ 235, composto aí por valores que a empresa está devendo a fornecedores, salários, impostos, energia elétrica, água, luz, telefone, né? Enfim. No passivo não circulante, ou seja, as obrigações de longo prazo, ou seja, financiamentos longos que a empresa tem com bancos, nós temos aí R$ 60. A pergunta-chave é, então, se eu já conheço o valor do meu ativo circulante, conheço o valor do meu ativo não circulante, conheço o valor do meu passivo circulante e do meu passivo não circulante, ora, então qual é o valor do meu patrimônio líquido? Né? Uma pergunta-chave. Então, essas perguntas, elas podem ser resolvidas através da equação patrimonial, ok? Através da equação do patrimônio líquido, que nós vamos ver no exemplo agora. Bem, gente, então, aqui já está o exemplo, né, resolvido, extraído do balanço patrimonial. Então, a situação do patrimônio líquido, né, a equação do patrimônio líquido da empresa, vai ser determinada da seguinte forma. O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, né? Observando aqui que no patrimônio líquido nós temos a situação líquida da empresa é ativo menos passivo. Então, no nosso ativo circulante, nós tínhamos R$ 500. No nosso ativo não circulante, nós tínhamos R$ 270. No passivo circulante, R$ 235. No passivo não circulante, R$ 60. Então, somando 500 mais 270, nós temos R$ 770. 235 mais 60, nós temos R$ 295. 770 menos 295, nós temos aí, então, um patrimônio líquido formado na empresa de R$ 475. Se nós formos pela ótica do patrimônio bruto, né, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos aqui o total do ativo circulante, do ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante, né, gente? Só que nós vamos ter R$ 770 agora somados a R$ 295 e não subtraídos. Então nós vamos ter um patrimônio, né, aqui não é PL, né, é patrimônio bruto no valor de R$ 1.065. Ok, gente? Então essa é a aplicação da equação patrimonial. Nós precisamos conhecer o total do ativo circulante, nós precisamos conhecer o total do ativo não circulante, total do passivo circulante, total do passivo não circulante e total do patrimônio líquido na organização, ok? Feito aí os nossos cálculos, né, nós temos aí agora, né, a composição do balanço, né, em R$ 475, ou seja, o valor necessário para que, ao somar com o passivo circulante e o passivo não circulante, né, nós somarmos esses três números aqui, nós vamos obter o total do passivo, né, que por sua vez tem que ser igual ao total do ativo, tá? Havendo aí, consequentemente, o equilíbrio patrimonial da organização, ok? Bem, professor Kleber, temos aí alguns questionamentos dos nossos alunos? Não, por enquanto ainda só estamos dando abraço, estou entendendo direitinho. Bem, gente, então assim, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui com vocês, né, a respeito, tá? Nessa questão aqui do passivo, né, principalmente, tá? Essa questão de ativo e passivo. Então vocês viram isso bem na aula de contabilidade geral, né? Mas a nossa preocupação na aula de hoje, na nossa teleaula, é realmente fazer uma viagem, né, a esses assuntos que vocês viram na contabilidade geral, porque esses grupos de contas, né, ou seja, os grupos que compõem o ativo circulante, os grupos que compõem o ativo não circulante, né, o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, esses grupos serão muito utilizados na nossa análise das demonstrações financeiras a partir da nossa teleaula 1 em diante. Ok? Então, é muito importante que vocês reforcem o aprendizado de vocês com a leitura dos slides, tá? A gente colocou lá para vocês, né, um exercício, né, que vocês vão fazer agora nos próximos 20 minutos aí, onde tem alguns cálculos, né, algumas identificações do ativo circulante, do passivo não circulante dentro do contexto do balanço, tá? Então é só a gente fazer uma associação da seguinte forma. Ativo são bens e direitos das organizações. Passivo são as obrigações que elas possuem, tá? Patrimônio líquido
são o capital próprio da organização, né? Aí a pergunta é uma obrigação também? Sim, é uma obrigação, mas é uma obrigação própria que a empresa contrai, não com terceiros, não de fora dela, né? Então, por exemplo, quando uma empresa faz um empréstimo num banco, ela contrai uma obrigação externa com o banco. Isso é um passivo circulante. Quando a empresa faz um financiamento de longo prazo para pagar aí vários meses, né? Ela está fazendo aí contraindo uma obrigação de longo prazo. E isso é um passivo não circulante. Quando uma empresa tem reserva de capital, ela tem valores em seu patrimônio líquido, né? Quando os sócios fazem aí um aporte de capital, um aumento de capital na empresa que eles possuem, aí se diz que a empresa está tendo patrimônio líquido. Ok, gente? Quando uma empresa ela compra veículos, né? São bens aí destinados às suas operações, à sua operacionalidade, né? Para o seu trabalho, né? No dia a dia, a empresa, né, está contraindo aí uma aquisição de um ativo não circulante, ok? Quando a empresa ela faz um investimento, ela compra uma outra empresa, por exemplo, para ganhar dinheiro com isso, ela está fazendo um investimento, né? Quando uma empresa vende a sua marca, né, para uma outra empresa, né, vende toda a sua identidade empresarial, aí ela vai ter esse cálculo aí extraído da situação do intangível na empresa, né? Quando a empresa vai contabilizar a sua marca, suas patentes, né? São situações incorpóreas que a empresa não pode tocar, mas tem o seu valor econômico, né? Então isso é classificado na situação de intangível, é a última classificação do lado do ativo, né? Quando vocês forem observar o balanço patrimonial. E o realizável a longo prazo são valores que a empresa tem, bens e direitos a receber que a empresa tem, que vão ultrapassar mais de um exercício, né? Ou seja, vai demorar mais tempo para a empresa receber. Ok, gente? No circulante, no ativo circulante, nós temos aquele que é dinheiro ali quase que vivo, né? Por exemplo, nas disponibilidades, nós temos ali o que a empresa tem guardado no seu cofre, né? No caixa, o que ela tem guardado na sua conta corrente, nos bancos, né? E o que ela tem guardado também nas suas aplicações financeiras, poupança, fundos de investimento, etc. Temos também no ativo circulante os valores que ela tem a receber, né, classificado como clientes ou contas a receber, né? E por último, os estoques, né, que são mercadorias que a empresa adquire destinada, né, à revenda, né, dessas mercadorias para ela angariar lucro com essa atividade. Então, gente, dada a nossa explicação, tá, e também as equações de equilíbrio, né, do nosso balanço, a gente vai passar para vocês agora, a partir dos próximos 20 minutos, a nossa atividade, né, de sala, ok? E vamos retornar aí para os próximos 30 minutos para a gente resolver a atividade de sala, tirar dúvida com vocês, os questionamentos, tá? E desde já, no intervalo, o professor Kleber estará aqui à disposição no chat, né, nas dúvidas que surgirem, né, que porventura surgirem de vocês, e nós estaremos com o maior prazer, né, aqui preparados para tirar as dúvidas de todos vocês em todos os polos do IFRA. Muito obrigado, gente. Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta, né, para a gente resolver o exercício e tirar algumas dúvidas eventuais que surgiram aí no decorrer da resolução dos exercícios. Então vamos começar pela primeira questão, vamos corrigir, fazer os comentários e após a correção dos exercícios, ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode colocar no chat, o professor Kleber que tá nos auxiliando, ele vai coletar aí as principais dúvidas. E dentro do tempo permitido, nós vamos procurar tirar de todos vocês, ok? Então vamos à nossa primeira pergunta do exercício. A empresa Companhia Abacaxi Azedo deseja classificar suas contas patrimoniais apresentadas a seguir. Indique a opção que melhor apresenta a classificação destas contas. Considere as opções AC quando for ativo,
ANC quando for ativo não circulante, PC quando for passivo circulante, PNC quando for passivo não circulante, PL quando for uma conta de patrimônio líquido. Então, olha só, gente, dinheiro mantido no caixa da empresa, isso aqui é uma conta de disponibilidade, né? Isso aqui é uma conta de ativo circulante, ok? Encargos financeiros a pagar. Então, a empresa tem aí uma obrigação a pagar de encargos aí gerados, né? Através de documentos aí de folha de pagamento, por exemplo, né? Então, é uma obrigação a pagar. É uma conta de passivo circulante, né? É um passivo. Títulos a receber decorrentes de venda a prazo. Isso aqui são valores a receber, gente. Está na conta de clientes, né? Clientes, que é também, né? Eu coloquei clientes aqui, mas é uma conta de ativo circulante. Aplicações financeiras, né? O que a empresa detém em bancos aplicado. Ativo circulante também. É uma conta de ativo, é um bem e direito da empresa. Capital inicialmente investido pelos sócios. Então, quando a empresa tem aí um capital que é inicialmente investido pelos sócios, nós temos aí uma situação que pertence ao patrimônio líquido da empresa. Títulos a pagar a fornecedores. Então, quando a empresa faz uma compra de fornecedores aí, de mercadorias, por exemplo, e ela vai pagar essa compra aí com um prazo, né? Ela contraiu uma obrigação a pagar. É um passivo circulante. Ok, gente? Marcas e patentes adquiridas. Vocês sabem que isso aqui é uma situação de intangível, né, gente? Como nós colocamos antes para vocês o conceito intangível, tá? O intangível, ele é um ativo não circulante, tá? Encargos trabalhistas a pagar, que é a mesma coisa que nós tivemos aqui em cima, encargos financeiros a pagar, muito parecido, né? Encargos trabalhistas a pagar. É uma conta que pertence ao passivo circulante. Férias a pagar. É uma obrigação que a empresa tem com seus funcionários. Passivo circulante. Lucro líquido do exercício. Essa conta aqui, né, após o fechamento do resultado da companhia, da empresa, o lucro líquido vai fazer parte do patrimônio líquido da empresa. Contas a receber. É o mesmo que clientes, né, gente? É o mesmo que títulos a receber decorrente de vendas a prazos, né? Então, contas a receber é o mesmo que clientes. Ativo circulante. Veículos adquiridos pela empresa, ok? Então, é uma situação de ativo não circulante, tá? Participação em outras empresas é uma situação de investimento. Então, ativo não circulante. Se vocês olharem o quadrinho lá, de ativo não circulante, vocês vão ver que a participação em outras empresas faz parte dos investimentos da empresa. Financiamentos de curto prazo. Então, quando ele é de curto prazo, ele é um passivo circulante. Financiamentos de longo prazo. Quando ele é de longo prazo, ele é um passivo não circulante. Prejuízo do exercício. Assim como o lucro líquido do exercício, como nós colocamos aqui, o prejuízo do exercício também vem ser uma conta pertencente ao grupo do patrimônio líquido da empresa. Estoque de mercadorias para revenda. Então, quando vocês olham no quadrinho de vocês no slide, no balanço patrimonial, o estoque de mercadorias para revenda é um ativo circulante. E o dinheiro no caixa da empresa ou no cofre da empresa, que é o primeiro grupo do lado esquerdo do balanço patrimonial, do lado do ativo, é um ativo circulante. Aí vem as duas últimas frases, né? O mesmo que ativo menos passivo. Então nós vimos aí na fórmula, aí, na equação patrimonial, que o mesmo que ativo menos passivo é PL, né? O PL ele é igual ao ativo menos o passivo, tá? Então o resultado do quadrinho aí é PL. O mesmo que capital de terceiros menos passivo circulante. Então, olha só, gente. Quem é o capital de terceiros, né? Vamos colocar aqui do lado. Quem é o capital de terceiros? É o passivo circulante mais o passivo não circulante. A gente deu essa explicação aí, né, quando a gente estava falando do passivo circulante e do passivo não circulante. Mas ele está dizendo, ó, capital de terceiros menos o passivo circulante. Então, do capital de terceiros, eu vou retirar o passivo circulante, ou seja, menos o passivo circulante. Quem me sobra é o passivo não circulante. Então, o mesmo que
capital de terceiros menos passivo circulante é igual a passivo não circulante. Ok, gente? Então, esse exercício aí exigiu de você apenas que você colocasse as contas, né, dentro da posição correta do balanço patrimonial. Quando ela é uma conta que pertence a um ativo circulante, quando ela é uma conta que pertence a um ativo não circulante, ao passivo circulante, ao passivo não circulante, e quando ela pertence a uma conta do patrimônio líquido. Esse é o objetivo principal do exercício, para explorar esse conhecimento de vocês, tá? Essa evolução um pouquinho de vocês, essa revisão também que nós estamos vendo, né, em relação à aula de contabilidade geral. Vamos para a questão número 2. Na questão número 2, vocês percebam, gente, tá? Ela é uma questão relativamente fácil, mas foi extraída do exame de suficiência do CFC do ano de 2013, né? Tá? Então, olha só, relacione os grupos do ativo descritos na primeira coluna com as suas respectivas propriedades na segunda coluna. Em seguida, assinale a opção correta. Então, tudo que vocês vão fazer é relacionar a primeira coluna com a segunda, ok? Então, vamos identificar quais são as características que nós temos de um ativo circulante, de uma situação de investimento, de uma situação de imobilizado e de uma situação de intangível. Então, olha só, ativo circulante. Vejam, ativos que serão realizados, ou seja, a empresa vai receber, vendidos ou consumidos no decurso normal do ciclo operacional da entidade, mantidos essencialmente com o propósito de ser negociado. Ou seja, ele está falando aqui, basicamente, das mercadorias, né? Quando a empresa compra uma mercadoria, né, e coloca na sua atividade para revenda. Isso aqui, gente, é característica marcante, né, de um ativo circulante. Então aqui é o número 1, tá? Isso aqui é ativo circulante. Investimentos. Investimentos, ativos, vejam bem essa linha aqui, ó. Ativos mantidos para obtenção de rendas, ou para valorização do capital, ou para ambas, né? Tais como terrenos, mantidos para valorização de capital a longo prazo, e não para venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios. Então, isso aqui é uma situação, gente, de investimentos, ou seja, é quando a empresa obtém um imóvel, né, até mesmo um móvel, mas com o objetivo, tá, de obtenção, de geração de rendas futuras para ela. Então, isso é uma situação de investimento. Então, o número 2, tá, uma situação de investimentos. Imobilizado. O imobilizado, olha só, são ativos mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos e que se espera utilizar por mais de um período. Então, gente, o imobilizado, né, são ativos mantidos para uso na produção. A empresa comprou uma máquina, um equipamento, né? A empresa comprou um veículo para entregar a sua produção, para escoar a sua produção. Isso tudo, né, faz parte daquilo que nós chamamos de imobilizado dentro da empresa. A empresa comprou mesas para colocar no trabalho, cadeiras. A empresa comprou computadores, enfim, armários, arquivos. Então, todo esse aparato aí de instrumentos que vão servir para a atividade empresarial, para exercer a atividade empresarial dessa organização, faz parte, né, daquilo que nós chamamos de imobilizado dessa empresa, ok? Então, aqui nós temos a relação 3, ok? E, por fim, olha só, ativos não monetários, né? Que não, ou seja, você não pega no dinheiro aí nessa situação, apesar de ter representatividade financeira, né? Olha só o que define, sem substância física, ou seja, você não pode tocar, né? Identificáveis, controlados e geradores de benefícios econômicos futuros, ó, tais como projeto, implantação de novos processos ou sistemas. A gente pode acrescentar aqui também marcas, né, das empresas, as marcas, né, patentes, tá, gente? Patentes, ok? As nossas patentes aí são situações intangíveis, né? São situações que não têm substância física, né? Mas tem o seu valor econômico para a organização, né? Vocês veem aí grandes empresas no Brasil, né, tem suas marcas aí, a gente pode citar várias marcas aí, né, dentro do aparato de empresas no Brasil,
que a sua marca exerce uma influência muito forte, né? Então, esse bem, quanto vale a marca na minha empresa? Então, é um bem intangível, né? Ele é classificado também no balanço patrimonial. Então, essa situação aqui trata-se de um bem intangível, é o item 4. Né? Então, a sequência do exercício que nós vamos ter aqui, né, é a letra C, né? A sequência 3, 1, 4 e 2 do exercício. Vamos para a questão número 3. Bem, esse exercício aqui, gente, quem tentou fazer, aplicando a equação do equilíbrio patrimonial, pode ter encontrado alguma dificuldade, porque você identificou as contas aí de ativo circulante, de passivo circulante, de ativo não circulante, de passivo não circulante e de patrimônio líquido, né? E não conseguiu encontrar algumas contas aí para poder compor a equação. Esse é o grande desafio da questão, realmente, tá? Vamos fazer aqui agora. Vamos contar com o auxílio do professor Clébio, né, acerca da calculadora para nos auxiliar, tá, gente? Então, olha só. Uma questão extraída também do exame de suficiência do CRC de 2013, mas relativamente fácil também. Então, o que o problema quer, gente? Classifique os saldos patrimoniais apresentados abaixo de acordo com a sua apresentação no balanço patrimonial. No balanço patrimonial. Então, olha só, gente. Nós temos algumas contas fornecidas aqui, caixa, contas a pagar, duplicatas a receber, que é o mesmo que clientes, tá, gente? É o mesmo que clientes, né? Porque a questão foi extraída do exame de suficiência, então ela veio com essa nomenclatura, é o mesmo que clientes. Duplicados a receber de longo prazo, é o mesmo que clientes a receber também de longo prazo, né? Empréstimos a pagar, estoques, financiamentos a pagar de longo prazo, máquinas e veículos. Então, tudo que nós temos a fazer é o seguinte: classificar essas contas aí, né? Classificar essas contas que foi dada na questão e verificar se a soma desses valores bate com alguma das alternativas que estão ali, ok? É isso que nós vamos fazer aqui agora. Então vamos começar aqui identificando os valores. Então a letra A, vocês podem observar, está dizendo aqui, ó, o valor do ativo circulante é de R$ 5.288. Nós podemos verificar se isso é verdade ou não, ok? Como? Vamos identificar aqui nessa relação de contas o que é ativo circulante. Então veja, o caixa da empresa, né, que está ali do lado do ativo, mas lá em cima, ativo circulante. O que mais? A conta clientes aqui, ó, valores a receber de curto prazo, também é um ativo circulante. Ok, gente? Estoques, né, as mercadorias que nós temos em estoques também perfaz um ativo circulante. Financiamentos a pagar de longo prazo, não. Né? Máquinas e veículos também não são ativos circulantes. Então, professor Clébio, nos auxilie, por gentileza. E vamos somar aqui os valores, né? R$ 3.173 mais R$ 2.828, ou R$ 2.820, digo, professor, mais R$ 2.115. Que total nós temos do ativo circulante, professor Clébio? R$ 2.115. R$115, correto. R$ 8.108. Então veja, né, de ativo circulante nós temos R$ 8.108. Então veja que não bate essa questão aqui, né? Então essa questão aqui está furada. Ela não bate com R$ 5.288, então não é ela. Então vamos para a questão, a alternativa B. O valor do ativo não circulante é de R$ 7.015. Tudo que nós temos que fazer aqui agora é identificar dentro das contas que foram propostas, né, pela questão, quais são as contas do ativo não circulante. Então vamos lá, gente. Dentro das contas que compõem o ativo não circulante, nós temos aqui, ó, o duplicatas a receber, que é o clientes, né, valores a receber de longo prazo, que pertence ao ativo não circulante. Então nós vamos colocar aqui ativo não circulante. Na sequência, né, nós temos aqui máquinas. Máquinas também é uma conta que pertence ao ativo não circulante da empresa. Olhando sempre o balanço de vocês aí no slide, né, gente? Veículos também é uma conta do ativo não circulante. Então, professor Clébio, na sequência, vamos somar o total do ativo não circulante. Ok? Então nós temos aí, professor, R$ 1.010 mais R$
R$ 230 mais R$ 2.785. O resultado deu R$ 8.025. Certo, professor. R$ 8.025. Então vamos anotar aqui do ladinho, gente. Ok? E vimos que também não bate com o resultado fornecido na alternativa, que é de R$ 7.015. Então essa alternativa também não serve para a gente. Bem, a letra C diz: o valor do passivo circulante é R$ 7.051. Vamos verificar também, né? Vamos identificar aqui das contas propostas quais são as contas do passivo circulante. Então nós temos a primeira aqui, ó, contas a pagar. Contas a pagar, uma obrigação a pagar de curto prazo, né? Passivo circulante, ok? O R$ 1.058. Professor Kleber, o senhor já pode somar. Empréstimos a pagar, também de curto prazo, passivo circulante. O senhor já pode somar, professor. Financiamentos a pagar de longo prazo não é, tá? Então, nós temos então somente a conta de duplicados a receber de longo prazo, como ativo, como nós temos um passivo circulante, né, professor? Aliás. Isso. Então nós temos apenas contas a pagar, tá? De curto prazo, e empréstimos a pagar. Então, professor, R$ 1.058 mais R$ 2.468. R$ 3.526. Então, como total de passivo circulante, nós temos, professor? R$ 3.526. E 26. Muito bem, professor. Vamos lá. Não bate também. Veja que não bate também. E a letra D está dizendo que o valor do patrimônio líquido dessa empresa é de R$ 9.082. Então vejam, gente, que aqui na relação de contas fornecidas pelo problema, nós não temos nenhuma conta de patrimônio líquido. A conta caixa, ativo circulante. Contas a pagar, passivo circulante. Clientes, ativo circulante. Clientes a receber de longo prazo, ativo não circulante. Empréstimos a pagar, passivo circulante. Estoques, ativo circulante. Financiamentos a pagar de longo prazo, ó, passivo não circulante, né, gente? Vou até classificar aqui, ó, a gente não foi pedido na questão, mas vamos classificar. Passivo não circulante. Máquinas e veículos, ativo não circulante. Então, nós não temos questões de patrimônio líquido. Então, qual que dessas questões seria, então, a questão verdadeira, né? Então, turma, essa questão ela é resolvida através da equação patrimonial, professor Kleber, né? Vamos colocar a equação patrimonial aqui, gente, né? Vamos ver se cabe aqui no nossa lousa digital. Então, nós temos aí, gente, o patrimônio líquido, vocês viram dentro do slide, é o total do ativo menos o passivo, né? Então, se nós abrirmos aqui, ó, o patrimônio líquido, ele vai ser igual. O nosso ativo, né, é a soma do ativo circulante mais passivo, ativo não circulante, desculpa, gente, né? Mais ativo não circulante, ok? Menos passivo circulante mais passivo não circulante, ok? Então, dentro do nosso patrimônio líquido aqui, nós vamos somar, professor. Então, o ativo circulante, professor, nós temos R$ 8.108 aí, mais R$ 8.025 do ativo não circulante. Podemos somar, professor? 8.025 mais igual... Isso, as duas contas, né? Isso, 8.108 mais 8.025. 16.133. Então, nota que nós temos aí 16.000, professor, 133 reais, ok? Menos, vamos fazer agora aqui, professor, a soma do passivo circulante, R$ 3.526, mais a conta de passivo não circulante, né, gente? Que é essa aqui, ó, R$ 3.525, professor. Igual a 7.051. 7.051, ok, professor? Então, nós estamos somando aí o passivo circulante mais o passivo não circulante encontrado na questão, né? E aí, gente, o resultado do patrimônio líquido vai ser a subtração de R$ 16.133 por 7.051. Então, faça esse cálculo para a gente, professor, por gentileza. 16.133 menos 7.051.
9.082. Então, nota, gente, o patrimônio líquido, R$ 9.082. Então, notem, tá? Olha aqui o resultado da questão, né? A alternativa correta é a nossa letra D, patrimônio líquido, ok? Vamos na sequência, turma. A questão número 4, né? Diz o seguinte: após encerramento do exercício, o total do patrimônio líquido, olha só, o total do patrimônio líquido, ele quer saber, tá, gente? De uma empresa que apresentou os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2001 é... Então, essa questão, ela exigiu de você apenas que você identificasse as contas que pertencem ao patrimônio líquido. Então, mercadorias não pertencem ao patrimônio líquido, né, uma conta de ativo circulante. Duplicados a pagar, passivo circulante. Equipamentos, ativo não circulante. Duplicados a receber, ativo circulante. Bancos, ativo circulante. Opa, capital social é uma conta de patrimônio líquido. Despesas gerais não é uma conta de patrimonial. Custos das mercadorias vendidas também não é uma conta patrimonial, nós vamos aprender isso na frente. E receita de vendas, né, também não é uma conta patrimonial, ok? Receita de vendas. Então, nós temos aqui como patrimônio líquido, ok, gente? Nós temos aí R$20 mil. Agora vamos fazer aqui o outro cálculo da empresa. Então, veja bem, o resultado da nossa questão, a pergunta da nossa questão é o total do patrimônio líquido da empresa, né? Então, mercadorias, duplicados a pagar, equipamentos, duplicados a receber, bancos, capital social, 20 mil, despesas gerais, custo das mercadorias e receita de vendas, né? Também não é uma conta patrimonial, ok? Professor Clébio e demais alunos do IFRA aí, aqui nessa questão, tá, gente, tá faltando uma conta, né, contábil que nós não colocamos aí, tá? Era uma conta no valor de R$3 mil, que fazia parte dos lucros da empresa, ok? A depreciação? Não, lucro da empresa mesmo. Lucro da empresa. Então aqui, por motivo de digitação, tá, gente? Acho que vocês não iriam conseguir mesmo, tá? Então o lucro da organização aqui não foi fornecido, seria R$3 mil, tá? Não foi fornecido na questão. Então o lucro seria uma conta de patrimônio líquido também. Então você somando o patrimônio líquido, tá, com o capital social, você obteria o valor de 23 mil, que era o valor do patrimônio líquido, ok? Então, como essa questão aqui era impossível de vocês fazerem mesmo, né, gente? Porque faltou realmente a conta, né? Então, eu peço desculpa a vocês, tá? E a gente corrige isso no exercício, tá bom? Vamos para a próxima conta. Próxima questão, né? Então, a questão número 5, relativamente fácil também. Vejam bem. Ela traz um quadrinho, né, de um balanço patrimonial para vocês, onde nós temos o ativo circulante, tá? O ativo não circulante e aqui o total do ativo, né, dos R$ 2.500. Nós temos aqui o passivo circulante, o passivo não circulante, o patrimônio líquido e o total do passivo, né? Então, ele fornece para a gente os totais que nós precisamos principais aí, ó. O ativo circulante, né? Ele fornece aqui para nós o ativo, né, o nosso total do ativo e o nosso total do passivo aqui. E ele pede para a gente calcular o que está nesse quadrinho aqui em aberto, né, gente? O que está no quadrinho aqui aberto, que ele quer saber, é o total do ativo não circulante. Mas vejam, gente, né, pela nossa inteligência, né, que vocês estão adquirindo aí no cálculo da questão. Para que haja o equilíbrio do balanço patrimonial, o que tem que acontecer? Né? O total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Ok, professor Cleber? Então, se o passivo está em R$ 2.500, né, qual é o número que eu tenho que colocar aqui dentro desse quadrinho que, ao somar com o ativo circulante, eu vou obter o total do ativo de R$ 2.500. Ok, gente? Ora, basta nós subtrairmos, né, o total do ativo do total do ativo circulante. Então, nós vamos ter aqui R$ 2.500 menos R$ 1.680. Quanto que dá, professor Kleber, essa nossa subtração? 820. Né? Então, R$ 2.500
menos 1.680 dá 820 reais. Então, o valor que nós temos que preencher aqui no quadrinho, gente, seria 820 reais, ok? Então, 820 reais somados com 1.680 reais, né, esse mais esse, vai dar o total de 2.500 reais, que é o nosso total do ativo, que bate com o total do passivo, havendo dessa forma o equilíbrio patrimonial. Bem, turma, então o objetivo dessas questões era realmente trabalhar essa situação da aplicação, da revisão das contas contábeis, né, dos grupos das contas contábeis do balanço patrimonial, que nós já aprendemos, torno a repetir, já aprendemos na aula de contabilidade geral, ok? E a fórmula do equilíbrio do balanço patrimonial, para a gente demonstrar para vocês que existe o equilíbrio do balanço patrimonial. Tem que existir entre os bens e direitos que a empresa tem com as suas obrigações, né, que são o ativo e o passivo. Então, a partir das aulas subsequentes, nós vamos ter aí muitos cálculos que nós vamos conhecer, como a análise através de índices, né, análise vertical, horizontal, e a aplicabilidade que nós vamos ter já é condicionada diretamente através desses grupos de contas que nós estamos revisando aqui. Então é importante vocês leem sobre o ativo circulante, né, o não circulante, o passivo circulante, o não circulante e o patrimônio líquido também dentro dos nossos slides. Então nós já estamos finalizando nossa aula, gente. Nós estamos aí em alguns poucos minutos aí já de finalizar nossa aula. E se alguém tiver alguma dúvida importante, professor Kleber, aí no nosso chat, né, que coloque agora, tá, gente? A gente pode tirar as dúvidas de vocês nesse exato momento. Temos aí, professor Kleber, alguma dúvida importante? Não. Eles só solicitaram que aquela questão seja colocada no AVA, né, seja corrigida, para que a gente possa né, dar sequência naquela correção. Sim, gente, com certeza, né, colocaremos a questão, acrescentaremos lá a conta, né, que foi suprimida, né, no exercício, ok? Para que haja, né, realmente o cálculo do equilíbrio do patrimônio líquido, né, da soma que deu os 23 mil reais. Vamos colocar lá para vocês terem a percepção do cálculo corretamente. Então, turma, vale a pena reforçar para vocês, né? A partir da teleaula 2, nós vamos ter aí, já a partir do primeiro cálculo, através da análise das demonstrações financeiras, que é o cálculo da liquidez, nós vamos falar da solvência e insolvência, nós vamos trabalhar bastante, né, esses grupos do balanço que nós aprendemos hoje. Basicamente, os grupos do ativo circulante, né, e do passivo circulante, do ativo também não circulante e do passivo não circulante. Então, é importante que a gente grave, né, bem esses itens aí, para que a gente aplique corretamente e faça nossas análises de forma correta. Bem, em nome aqui do IFRO, né, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Estamos aqui encerrando a nossa teleaula. Boa noite a todos. Professor Kleber, suas considerações? Boa noite a todos. Não esqueçam de visitar, né, o AVA e leiam também o texto que está lá, cujo nome é A Visão do Patrimônio e a Visão do Resultado. Leiam, comentem, postem suas ideias. Lembrando que disso vale 20% da nota de vocês, tá certo, gente? Sucesso a todos e bom final de semana.